Eu quero lhes pedir para abrirem as vossas Bíblias no livro de Êxodo. Capítulo 3. Deus me tem dado muitas, mas literalmente falando, muitas mensagens no campo de avivamento. No entanto, Deus me deu uma palavra que está no meu coração desde ontem e hoje também não saiu ainda do meu coração. Ontem tivemos um culto especial lá no Parque Paulistano. E como hoje é culto ao único e verdadeiro Deus, também é um culto especial. Vamos ler dois textos distintos do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 3. E depois vamos ler Isaías capítulo 6. Êxodo capítulo 3, versículos 1 a 10. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve e bem-aventurado aquele que guarda as palavras dessa profecia. Vamos participar da primeira bênção, que é bem-aventurado aquele que lê. Podemos ler? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga e a uma terra que mana leite e mel, e ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do heveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Versículo 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim,
trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Último versículo. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Pai das luzes, doador de todo o dom perfeito, o Deus em quem não há sombra de variação, nesta noite de avivamento, nesta noite, Senhor, do teu poder, queremos te rogar, fale conosco. E no final, queremos crer e dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Seja com aquele que fala e seja com aquele que ouve. Em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Queridos, tenham bondade de sentar. Obrigado. Domingo nós voltaremos a estar juntos e domingo eu vou falar um pouco mais de mim. E não tenho grandes coisas para falar de mim. Tenho grandes coisas para falar de Deus. Mas eu sou angolano, africano. Angola faz parte, é um dos 55 países do continente africano. Éramos 54, agora houve uma divisão aí de um país chamado Sudão. Agora tem Sudão do Sul e Sudão do Norte. Somos agora 55 países no continente africano e Angola está localizado ao sul do continente. E nós somos um dos 5 países de fala portuguesa. Assim como o Brasil, os portugueses intrometeram-se em nosso território, invadiram nosso território, inculcaram sua cultura. Queridos, eu tenho lido estes 2 textos porque eu quero lhe apresentar pelo menos 2 princípios para os quais nós devemos estar muito atentos como crentes, como homens e mulheres que adentram na casa do Senhor, que servem ao Senhor em sua casa. Porque a vida cristã, ela começa com uma chamada, e esta chamada envolve uma entrega, uma consagração, uma doação. E esta vida cristã se torna muito importante por conta do que o Senhor quer de nós. E nós precisamos estar atentos porque este Deus é um Deus soberano, poderoso, mas é um Deus santo. E diz a Bíblia: santidade convém a casa do Senhor. Eu poderia, junto com Isaías capítulo 6, 1 a 6 e Êxodo 3, 1 a 10, ou o inverso, colocar também, juntar a estes textos, João capítulo, ou Apocalipse capítulo 1, versículo 12, que diz: e virei-me para ver quem falava comigo. E vi no meio de 7 castiçais, um como filho do homem. E João, parafraseando, vê o Senhor no meio dos 7 castiçais e faz uma descrição característica do Senhor no aspecto físico: cabelos brancos como de lã, olhos de fogo penetrantes, um cinto talar precioso, uma veste linda. E juntando estes textos, poderíamos nos interrogar:
e dizer o que estes textos têm em comum. É que o que estes textos têm em comum é uma revelação. No texto de Êxodo, Deus revela-se a Moisés, homem de Deus, através de uma sarça que queimava, mas não se consumia ou não terminava em cinza. Em Isaías capítulo 6, Deus se revela a Isaías dentro de um templo e o comissiona a servo seu, a profeta. Em Apocalipse capítulo 1, Deus aparece, Jesus aparece, revela-se a João, quando os homens já o julgavam morto, porque reza a tradição que ele fora jogado num caldeirão de óleo e queimado, e aí jogaram-lhe na ilha de Patmos para morrer aí, mas é aí que o Senhor resolveu, no último momento da sua vida, revelar-se a ele com maior grandeza. Portanto, esses três textos têm em comum a revelação. Deus aparece a Moisés e revela-se a ele. Aparece a Isaías e revela-se a ele. Aparece a João e revela-se a ele. Deus aparece a Moisés e revela-se por meio de uma sarça, de uma árvore. E aparece no templo e revela-se no templo. Aparece lá na ilha e revela-se na ilha. O destaque, o essencial, o importante para nós hoje não é o lugar, não é o meio da revelação. Para nós o destaque é a revelação em si. Ao longo da nossa caminhada com Deus, nós vamos perceber isso. Quando Deus se dá, quando Deus se mostra, se apresenta, se revela a nós, é para esta revelação resultar numa mudança interior radical de nossa vida. E não existe avivamento sem mudança. Deus sempre caminhará conosco visando mudança. Deus nunca caminha conosco para nos entreter, para nos alegrar, para ficarmos assim, espantados apenas com ou tornar os seus milagres espetáculo. E uma das crises da igreja hoje, diga-se de passagem, é tornar o sobrenatural, é tornar os milagres espetáculo. Quando os milagres na igreja se tornam espetáculos, elas perdem o fim para o qual os milagres devem acontecer. É por esta razão que veremos daqui a pouco que Deus impede a Moisés de se virar com curiosidade para aquela sarça, porque o que Deus queria mostrar a Moisés é: ei, não é o espetacular que eu quero chamar a tua atenção. Eu não quero chamar tua atenção para o espetacular, porque é possível haver espetacular sem Deus estar presente. Agora, é impossível o sobrenatural estar presente sem haver o espetacular. É diferente. Por isso é que quando Moisés, mais tarde, a posterior, jogou a vara e a vara se tornou em cobra, os homens lá no Egito, Faraó quase que riu, veja o sorriso e disse: eu também posso. Aí, rapazes, mostram. E os seus rapazes jogaram também a sua vara e a vara se tornou em serpente. Mas a verdade é que aquilo é espetacular, mas não é o sobrenatural do lado de Deus. Não é que eu esteja me levantando aqui contra milagres, longe de mim. Eu tenho orado, tenho visto isso em meu ministério, em meio de muitas pessoas boas. Eu estou simplesmente dizendo que nós não podemos perder o foco
fraco, porque qualquer milagre, se não vem da palavra e não coloca a palavra dentro de você, não valeu para nada. Então, aqui eu li estes textos, que embora eu diga que para mim o essencial não seja o lugar, mas vai ficar claro daqui a alguns minutos que há um lugar que eu quero destacar dentre esses 3 lugares, que eu acho extremamente importante para nós. Eu devo começar por Isaías e não por Moisés, e começar em Isaías 6 e não em Êxodo 3. E eu começo assim. Os estudiosos da Bíblia, os teólogos, eles dizem-me que Uzias era parente chegado de Isaías. E o texto que nós lemos em Isaías diz que Isaías estava no templo, como este templo, e a Bíblia faz questão de pontualizar, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Vai ganhar sentido isso, tenha paciência comigo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E dizem os estudiosos que Uzias era parente chegado de Isaías. E Uzias é aquele homem que, sendo rei, tinha consciência dos seus deveres e dos seus direitos. Mas a Bíblia deixa claro que o rei Uzias saiu fora das suas fronteiras, fora do limite de suas responsabilidades, porque ele era rei, mas não era sacerdote. E a Bíblia diz que Uzias um dia embriagou-se de loucura e ele resolveu entrar no templo e apresentar sacrifício a Deus. Olha que loucura e que brincadeira. Resolveu, não sendo ele sacerdote, e porque não estava de bem com o sacerdote, disse: eu sou rei. Então entrou no templo e apresentou sacrifícios ao Senhor. E diz a Bíblia Sagrada que imediatamente o Senhor colocou uma lepra em Uzias. E Uzias saiu daí leproso, mal de Hansen, saiu daí leproso, envolvido alguns anos, morreu. Agora, há 2 maneiras de eu entender essa morte: é a morte física e também morte espiritual. Porque vocês sabem muito bem que na altura, quando um indivíduo fosse tomado de lepra, ou pegasse essa doença, a lepra, ele era ostracizado, era jogado para fora do convívio social. Nem pai, nem mãe, nenhum parente podia se aproximar dele. Era uma espécie de morte na certa. E aí a Bíblia diz que ele pegou a lepra e saiu. O que eu quero destacar aqui é que a Bíblia fala no ano em que morreu o rei Uzias. E que morte triste. Se você acompanhar e ler a história bíblica, vai compreender que ele começou bem, mas ele terminou mal. Isso até podia ser também uma mensagem à parte, e dizer que o importante não é começar bem, o importante é terminar bem uma carreira. Termine bem a carreira. E talvez essa palavra valha mais para obreiros, para aspirantes, para ministros, para pastores, para servos de Deus. Termine bem sua carreira. Isto é o que conta. É por isso que eu gosto muito de Billy Graham. Ele é o homem que não manchou sua folha de serviço. Está na cadeira de roda, mas está impoluto como um verdadeiro homem de Deus. Ok. A Bíblia diz
no ano em que morreu o rei Uzias. Morreu por quê? Morreu porque ele violou uma regra de Deus. E hoje, escute aqui. Deus é um Deus de princípios. Isso pode parecer não tão forte para si, mas para mim é muito forte. Deus é um Deus de princípio. Vou lhes mostrar isso com uma ilustração na Bíblia Sagrada, que é 2 de Reis, capítulo 6, quando Davi ascende, é constituído rei, ele vai atrás da Arca da Aliança. Foi a primeira preocupação de Davi. Que preocupação linda! Onde é que está a Arca? Alguém disse, olha, está na casa de Jedutum. E ele foi atrás da Arca. E quando pegou a Arca, aí Davi começou a dar uns passos errados. O que ele faz? Ele pega uma charrete, vamos assim dizer, um carro de bois novinho em folha. Novinho. No meu país a gente diz novinho em folha. Não sei como se diz aqui. Mas novinho carrinho. E ele diz, coloquem a arca por cima do carro. E o carro começou a andar. E era uma festa só. O povo festejava. Oh, aleluia. E Davi, no meio do povo, despido de diplomacia, e começou a dançar. Que coisa linda, que coisa preciosa. Talvez terá sido daí em que algum cantor se inspirou e disse, se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. E ele foi dançando. Só que ele não sabia que Deus é um Deus de princípio, e ele estava a violar alguns princípios. Número 1, Davi estava a violar o princípio da originalidade. O que é isso, pastor Jorge Batista? É que na lei, quando a gente lê a Bíblia, nós percebemos que a Arca da Aliança era... Deus ordenou isso a Moisés e tinha que se cumprir de geração em geração. Deus ordenou que a arca tinha que ser levada aos ombros dos sacerdotes. E tinha que ser 4 homens levando a arca sobre os ombros. Davi entrou com a inovação. Comprou um carrinho novo. E eu temo que algumas das teologias modernas que estão aí é a teologia da inovação. Não essencialmente da renovação, mas da inovação. Essa teologia, como aquela do carro novo, é da inovação. Aí andava no carro novo. O segundo princípio que Davi violou, diz a Bíblia que quando chegou o momento, provavelmente o carro terá esquivado de uma pedra e o carro ia caindo, e o carro, melhor dito, a arca ia caindo, e um dos moços, Uzá, chegou e agarrou, colocou a mão na arca, e diz a Bíblia, e Deus fez rotura em Uzá. Literalmente, Deus abriu Uzá ao meio. Morte na certa. E a festa terminou em funeral. Davi chorou, Deus, por quê? Não está escrito, isso é minha versão. Dava para Deus responder, você violou o princípio da marcha. Por quê? Porque este Uzá era da tribo de Benjamim. E quem tinha que estar à frente para levar a arca não podia ser de outra tribo, tinha que ser da tribo de Levi. Você violou o princípio da marcha. Deus é um Deus de princípios. Quando violamos os seus princípios, nós vamos arcar com as consequências de havermos violado os princípios. Pois bem, eu estou a falar que Uzias violou o princípio. Não podia ser o rei a apresentar sacrifícios, mas sim o sumo sacerdote. Escute o que eu vou lhes dizer. Nossas prerrogativas, nossos privilégios, nossa posição pode se transformar em sacrilégio. O que é isto? Sacrilégio é um pecado que a gente comete contra as coisas santas. Nosso privilégio, o privilégio que ele tinha era rei. É um privilégio, irmãos, é uma honra.
Sim ou não? É uma posição abençoada, é um privilégio. Tenha paciência comigo que eu vou chegar lá. Amém, querido? Vou chegar, só estou a apanhar balanço. E a Bíblia está nos mostrar que esse é o privilégio, é rei. Mas tenha cuidado com os privilégios, porque o privilégio pode se transformar em sacrilégio. Tem muita gente abusando por causa da posição em que ele foi colocado. Porque está numa alta posição, ele manipula ou se deixa manipular. E é muito fácil, por conta da nossa posição, nós manipularmos as pessoas. Que Deus nos guarde. Agora deixe-me entrar na mensagem. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Vou lhes fazer um pedido. É o único pedido. Já depois não faço mais. Tenham paciência comigo. Diga comigo essas palavras. Um templo, uma lepra e uma visão. Um templo, uma lepra, uma visão. Posso descer? Posso descer, pastor? No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías disse: eu vi o Senhor. Escute a mensagem que é séria. No mesmo templo, no mesmo ano. Primeiro, no mesmo ano. Segundo, no mesmo templo em que Uzias pegou lepra, Isaías pegou visão. No mesmo lugar em que um pegou lepra, o outro pegou visão. Deus me tem trazido esta noite para lhes dizer com toda sinceridade: este é templo do Senhor, este é casa do Senhor, mas esse é lugar para você pegar visão e não é lugar para você pegar lepra. Hoje a igreja está a se tornar lugar em que alguns pegam visão, mas muitos estão a pegar lepra. Eu vou falar com toda sinceridade. Alguém pode estar em dúvida: que é isso? Pegar lepra na igreja? Sim, é na igreja onde nós encontramos homens e mulheres de Deus que estão aqui, mas também é na igreja onde a gente encontra gente safada, me permita a expressão, desonesto, malandro de pai e mãe. É porque no mesmo lugar em que uns estão a ver Deus, outros estão a pegar a lepra. Mas em nome de Jesus, nesta noite Deus te trouxe nesse lugar para te ensinar uma coisa: esse não é casa da lepra, essa é casa do Senhor, essa é casa do Senhor. Logo, Deus está a falar para você o seguinte: deixa Uzias morrer, porque se Uzias não morrer, você não vai captar a visão, aleluia. Mas se Uzias morrer, você vai pegar visão. É por isso que alguns na mesma igreja, alguns saem alegres, saem avivados, e outros saem carrancudos. É porque um saiu com a visão e o outro saiu com a lepra. No mesmo lugar, no mesmo culto, em que o outro diz: meu Deus do céu, que culto abençoado, eu senti a presença de Deus. Outra diz: não gostei a gravata do pastor, não gostei não. É porque um pegou a visão e o outro pegou a lepra. No mesmo culto, na mesma igreja, em que um disse: eu louvo a Deus, que Deus me salvou aqui, casei aqui, recebi batismo com o Espírito Santo aqui, desci nas águas aqui, eu estou vivendo o melhor de Deus aqui. O outro diz: eu só estou mesmo aqui porque não tem outro lugar para ir. É que uns pegam visão e outros pegam a lepra. Minha pergunta é simples: o que é que você está a pegar nesse lugar? Pegue a visão. Pegue a visão. Pastor, não entendi. Pegue a visão de ossos secos, mas não de ossos secos, mas no vale de ossos secos, comece a profetizar sobre os vales e diz: ossos secos, tome carne e nervo e comece a marchar.
Nesse lugar não é para você sair do jeito que você entrou. Nesse lugar é para você sair glorificando o Senhor. Aleluia! Pegue a visão da obra do Senhor Jesus. Eu não consigo entender. Aqui na igreja, nunca vi nenhuma igreja onde diz assim, reservado para crentes inválidos. Aqui não tem lugar para crentes inválidos. Aqui é lugar para crentes que servem a Deus. Homens e mulheres que pegaram a visão do que Deus quer para elas. Deus me chamou para isso. Deus me chamou para aqui. Deus me chamou para fazer isso. Se você está a trabalhar, é porque você pegou a visão nessa igreja. Se você não está fazendo nada na igreja, pegue a visão, querido, porque esse já não é mais lugar da lepra, esse é o lugar da visão do Senhor. Glória seja dada ao nome dele. Sabe, tem aqui no Brasil não tem, acho que só em Angola é que tem gente que diz assim no meu país: a igreja é para o pastor mesmo é que tem que trabalhar. Crente mimado, crente mimoso. Quer ver crente mimoso? Vou lhe mostrar. Crente mimoso, crente que pega lepra, Não vou no culto hoje. Não vou nunca mais. Porque não gostei que aquela irmã disse. Não gostei do jeito que a mulher do pastor me olhou. Não gostei. Não vou mais à igreja. Agora eu vou na igreja do consolo eterno. Aí ele liga o rádio ou vê na televisão. Como eu já disse antes, tem igreja para todo tipo de gosto, né? Até para esquisito tem. E por que não dizer para crentes que pegam lepra? Tem bastante igreja ali. Aí ele liga o rádio. Aí ouve: aqui é da igreja do concerto eterno dos últimos dias. O Senhor está chegando agora na tua casa. Liga o receptor e coloca 2 copos de água. Um para você e outro para tua filha. E Deus vai entrar logo. Aí diz: pastor nunca falou disso. Agora encontrei o meu lugar. Agora eu encontrei o meu lugar. Sabe por quê? É porque ele pegou lepra. Agora tem crente que sabe que esse lugar é casa do Deus dele. E aconteça o que acontecer, a vida não é feita sem luta. A vida não é feita sem fofoca. A vida não é feita sem problema. A vida é feita com luta. Mas a coisa linda é essa: quanto mais luta a gente tem, mais visão a gente alcança. Quanto mais você apanha, mais unção você sente na tua vida. Glória seja. Aliás, deixa-me lhe dizer uma coisa: Deus nos unge mais quando apanhamos mais. Quando sofremos mais, Deus nos unge mais. Quanto mais falam, mais recebemos e entendemos da parte do Senhor. Senhoras e senhores, pegue a visão nesse lugar. Eu louvo a Deus, porque eu sei, e eu digo isso sem demagogia nenhuma, eu sei que eu estou a falar para homens e mulheres que já pegaram a visão. E olha que visão é essa. Agora eu vou para o querido Moisés. Mas não esqueça, qual é a lição? No mesmo lugar em que um pegou a lepra, o outro pega. Não esqueça. Deixa eu pegar Moisés. Deixa eu leva. Olha a coisa linda de Moisés. Moisés está com 80 anos. Está com 80 anos. E está guiando as ovelhas de seu sogro. E ele resolve ir no lado ocidental do Monte Horebe para pastar com os animais. Pastar com os animais dá uma ideia errada, dá que ele está pastando, né? Mas para levar os animais a pastar. E eis que de repente ele vê
algo chama a sua atenção, a sarça pegou fogo. E ele diz, agora me virarei para lá. Ele está com quantos anos, queridos? 80 anos. 80 anos, para dizer a verdade, é a idade da complacência. Já é velho, é a idade para não fazer mais nada. Esse é que é o segredo de Deus. Nós nunca ficaremos sem nada por fazer. Deus nunca, mesmo quando você atingir os 80 anos espiritual, não estou a falar físico, ainda vai haver trabalho para você. F.B. Meyer disse assim: a vida de Moisés deve ser dividida em 3 ciclos de 40. 40 anos no Egito, 40 anos na terra do sogro e 40 anos guiando o povo à terra prometida. 40 anos no Egito como filho da filha de Faraó. Aqui, 40 anos pensando que é alguém. Depois 40 anos no deserto em Mídia. 40 anos vendo que não é ninguém. E os últimos 40 anos. 40 anos vendo o que Deus é capaz de fazer com aquele que não é ninguém. Meu Jesus, eu posso espremer aqui? Aqui tem coisas profundas, querido. Agora, isso que eu vou lhes falar não é de ninguém, é da minha lavra. É Deus quem me deu. Deus é extraordinário. 40 anos no Egito. Filho da filha de Faraó. Aí ele é filho da filha de Faraó. Aí Deus diz assim na eternidade: eu vou dar uma lição para esse garoto. Aqui tá bom, né? É onde é que não se pode dizer garoto? Eu acho que é garota, no Rio de Janeiro, parece. Não me lembro. A gente tem que ter cuidado com as palavras quando a gente viaja. Na minha terra é normal aqui. Com o menino, vou dar uma lição para esse cidadão. 40 anos no Egito. Filho da filha de Faraó. Elias de sucessão? Está no trono. Aqui Deus me ensina o seguinte: quando ele já é considerado filho da filha de Faraó, está na linha de sucessão, Deus arranja ali uma circunstância e lhe manda para o deserto. Quando ele está no deserto, ouve, 80 anos, gosto da Bíblia. Quando ele está no deserto, 80 anos, já se acostumou com animais, já não espera mais nada de grande na sua vida, Deus lhe diz: volta para o Egito. Vocês não pegaram. Vem cá, meu amigo. Quando ele está no Egito, 40 anos, importante, filho da filha de Faraó, Deus lhe manda para o deserto para ser servo. Quando ele já se acostumou a ser servo, Deus lhe manda de volta para o Egito para ser príncipe do seu povo. Quando ele era príncipe de Israel, Deus mostra que ninguém pode ser príncipe do meu povo sem poder ser servo. E quando ele se torna servo de Deus, Deus diz: quem é servo tem caminho aberto para ser príncipe na minha casa. Esse princípio eu descobri na Bíblia toda. Eu posso até lhes mostrar, até na vida de Jacó e José. Jacó todo ele garboso: filho, olha esta roupa linda que eu te dei. Deus, que maravilhoso, permitiu que aquele casaco, aquela capa que ele colocou em José ficasse na mão dos seus irmãos ensanguentados. Sabe por quê? Porque Jacó fez José ser líder antes de ser servo, mas Deus fez José ser servo antes de ser líder, porque aquelas vestes o tornava, sabe o que? Maior em destaque em relação aos seus irmãos.
irmãos, Deus nunca vai tornar você ser líder sem primeiramente tornar você servo. E quando Ele fizer de você servo, não espera morrer embaixo. Ele vai te colocar lá em cima, porque você é príncipe do Senhor. Antes de você levantar a cabeça para o mundo, Deus vai arreiar o teu nariz, a tua cabeça lá embaixo na sua presença, porque Deus não gosta de crente cheio de me deixa, me larga, me solta. Eu sou ele. Não. Deus é diferente. Deus usa servo. Deus não usa arrogante. Deus usa humilde e abatido de coração para lhe colocar lá em cima. Para algumas pessoas, pastor, elogio é doença. Para outros, elogio é testemunho. Não percebeu? O dia que Deus trabalhar em você, quando Deus te chama, ninguém está lá. Quando Deus diz, eu vou te usar, ninguém está lá, ninguém sabe, é só você e Deus. Mas Ele diz, eu vou te usar, eu vou levantar pessoas para te ajudar. Quando chegar o momento e as pessoas estiverem a dizer, meu Deus, você é uma bênção, eles só estarão testemunhando o que Deus já falou para você quando ninguém estava presente. Mas se você não tem essa caminhada com Deus, quando as pessoas te elogiarem, você vai dizer, meu Deus, como eu sou uma estrela. Nesse púlpito não entra estrela, nesse púlpito entra servo. Aqui sobe-se de joelhos. Olha lá, aqui é assim. Que coisa linda, né? Isso não estava no roteiro, no meu esboço de mensagem, mas pronto, veio e te agradeço, Senhor. O que está no meu coração que eu coloquei na minha mensagem é o seguinte: Ele vai levar o povo do lado ocidental e vê a sarça não se consome. E Deus brada do meio da sarça. Aí está a razão. Não é o fogo, é a presença de Deus. Porque fogo acabava com a sarça. Mas como o fogo é apenas sinal da presença, não queima. Não te chegues para cá. Descalça as tuas sandálias, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Glorifica o Senhor por esta palavra. Por que eu pedi aos irmãos para glorificarem? Porque Deus disse, descalça as sandálias, porque o lugar em que estás é terra santa. E a lição está aqui, a segunda lição que eu desta noite é essa. Repita comigo, terreno santo é terreno perigoso. Parece uma lição de nada. Deus disse assim, não te achegues para cá, descalça, porque o lugar em que estás é terra santa. E aprenda uma lição: terreno santo é terreno perigoso. Nesta noite eu vou inverter. Igreja santa é terreno perigoso. Igreja não é lugar de brincadeira. Igreja não é lugar, inclusive, para você fazer das suas. Igreja não é mercado e nem é empresa. Igreja é lugar santo e é um lugar perigoso. Quem brinca na casa do Senhor não leva muito tempo. Como árvore, ela vai secar. De repente, a irmã profetiza, é irmã murmuradora, é porque já morreu há muito tempo, resolveu brincar na casa do Senhor. Descalça, porque igreja é terreno perigoso. Eu vou lhes provar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 29, que Deus é fogo consumidor. Não, eu vou ler esse texto. Eu vou ler. Não ler. Porque se citar, os irmãos vão pensar que eu inventei. Mas quando eu ler, Hebreus
Hebreus 12, 29. Vou começar pelo 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Versículo 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Quem pode dizer amém a isso? Amém. Eu sei que é doloroso, mas diz na mesma, porque é mesmo. Agora olhe, vem Januário trabalha comigo, minha ovelha lá em Angola, e meu companheiro de viagem. A sarça, olha para aqui, Januário. Moisés viu a sarça pegando fogo, mas não se consumia. Aí ele quer se virar para ver, curiosamente, esse mistério. Deus diz: não se aproxime, descalça os pés. Por quê? Porque terreno santo é terreno. E a lição está aqui. A sarça é que não se consome, mas para o homem, Deus é fogo consumidor. A sarça é que ele não consome, mas o homem, se brincar, ele vai consumir. Pastor, eu conheço na minha terra homens que foram tremendamente usados por Deus, milagre extraordinário. No mesmo jeito que operavam milagre, pecavam. Mas como Deus é fogo consumidor, na hora certa, Deus os envergonhou, porque não levaram em consideração que não se pode brincar em terreno santo, é terreno perigoso. Há um pregador daqui de Angola que eu tenho por herói, tenho por ele um maior respeito, aqui no Brasil, pastor Gesiel Nunes Gomes, da Assembleia de Deus. Na década de 90, estava pregando em uma das igrejas aqui. De repente, enquanto ele pregava, ele para. E quando ele para, Deus trouxe a revelação de que nos irmãos que estavam cantando, tocando, todos eles, com exceção de uma, estavam em verdadeiro pecado. Quando ele para e ele começa por revelação, a trazer uma palavra de juízo, todos eles começaram a entrar numa contrição, tirando para fora pecados escabrosos, é porque eles estavam brincando com o talento que Deus lhe deu e na casa que pertence a Deus. Queridos e queridas irmãs, fiquem com essa lição, que onde uns pegam lepra, nós temos que pegar visão. Mas não se esqueça que terreno santo é terreno perigoso. Obrigado, Januário. Posto que nossa vida está diante de Deus nua e transparente, quero lhe pedir, fazer um pedido. Incline tua cabeça. Ninguém tem nada que te julgar. Mas você vai fazer um juízo diante de teu Deus. Entrega-te ao Senhor. E diz para Deus: obrigado por me colocares nesta casa. Eu hoje aprendo que me colocaste aqui para pegar visão. Aquilo que eu não entendia até hoje, o Senhor vai me fazer entender. Aquilo que eu não faço, que eu estou à espera, o Senhor vai trazer. Porque esta é casa da visão. Este templo é o lugar onde o Senhor dá a visão. Eu estou orando agora enquanto você está de cabeça, de rosto inclinado. Eu estou orando por você, em nome de Jesus. Para pegares a visão, a visão, a visão.
meu Deus, meu Senhor, eu te rogo. Não posso finalizar a exposição desta palavra sem apresentar a estes que te pertencem, estes que te servem, na tua casa. Alguns deles precisam de uma visão renovadora, como Isaías teve. Alguns deles precisam do encontro profundo com a visão de seu chamado. As nossas madrugadas não são do inimigo, são tuas. Fale com os teus filhos. Fale com os teus servos, Senhor. Ei, sabade caieranai. Yanai uite carobo ira yanai uriaida. Para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Eu te agradeço. Amém. Sabe? Repita comigo: Moisés, Isaías, João. Se eu juntar essas três pessoas, aquele que pegou a visão no mesmo lugar em que o outro pegou a lepra, aquele que compreendeu que o terreno santo é terreno perigoso. Se você ver o que eles têm em comum é o seguinte: Moisés, vai, tira o meu povo do Egito e leva para a terra prometida. Isaías, a quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. João, escreva o que é antes, o que era, o que é e o que há de ser. O que é isso, pastor Jorge Batista? O que tem os três de comum é que Deus lhes mostrou que enquanto você viver, eu é quem quero coisas de você, não é você quem tem que querer coisas de mim. Escuta, eu quero que você repita comigo essa palavra. Eu disse não ia repetir, mas não vou repetir. Diga comigo: uma grande verdade de minha vida com Deus é que eu devo posicionar minha vida espiritual ao nível do que Deus quer de mim e não do que eu quero dele. Eu só lhes falar isso porque eu sei da maturidade da vossa igreja. Vamos estar em pé. Eu sei. Há lugares em que você só vai ouvir o que você quer. O que você quer. O que você quer. O que você quer. O carro que você quer. A casa que você quer. Não estou falando que a gente não quer em prosperidade. Nós cremos. Mas vou lhes dizer uma coisa. Isso vem depois. Está na Bíblia. Não está na Bíblia? Mateus 6,33. Vamos lá? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Só mais uma coisa, posso? Sabe o que esse versículo está a dizer? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Posso falar mais uma coisa deste versículo? Sabe o que esse versículo está a dizer assim? Saul, o pai de Saul, perdeu seus animais, seus jumentos, perdeu-os. E o pai diz assim: ei, Saul, o xodó do pai, né? Xodózinho vem, vai atrás. Eu gosto muito do nordestino. Às vezes gosto de imitar o sotaque nordestino. Que coisa linda. Se tem aqui nordestino, eu gosto do nordestino. Uma coisa linda. Vai atrás do jumento, meu bem. Aí ele foi. O que ele não sabia, escuta, o que ele não sabia, o pai não sabia que Deus estava. Escuta aqui. Deus às vezes vai deixar o teu jumento se perder. Deus permitiu que o jumento se perdesse. E ele disse assim: vai atrás do jumento, filho. E quando ele foi atrás do jumento, o jumento, onde é que ele se perdeu? O jumento foi parar
na terra do profeta. E Deus já tinha falado com o profeta alguns dias atrás: olha, o tempo, eu quero que você unja Saul como rei. Olha só. Deus, escuta, querido, Deus não moveu o profeta a ir atrás do menino. Deus fez o jumento do pai se perder para vir parar na terra do profeta, e o menino vir atrás do jumento. Quando ele perguntou: não viu o jumento do meu pai? Ah, viu aí, eu acho que está aí em Ramá. Então vou lá para Ramá. Quando ele chegou em Ramá, o profeta disse: vem cá, meu filho, ainda bem que chegaste, Deus é que te viu aqui. Aí o Saul disse: ah, mas eu estou atrás do jumento do meu pai. O profeta disse: não se preocupa, que o jumento já apareceu. Quando você chegar em casa, o jumento já está lá em casa. Ah, você não pegou. O profeta disse assim: filho, vem atrás da unção, e o jumento já apareceu. Quando o profeta unge a Saul, o jumento já tinha aparecido, não é verdade? Buscai primeiro o reino de Deus, e o jumento já apareceu. Obrigado, pastor. Domingo nós estaremos juntos, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra especial para você domingo. Muito obrigado. Eu amo vocês.